de fotojornalismo nesse contexto de crise e, enfim, disso. Falar um pouquinho de coronavírus também, de como está sendo a experiência de fotografar esse momento todo aqui na Itália, que é pancada, né? Como acho que vocês podem estar acompanhando, a situação aqui tá uma porrada. Tô só confirmando, turma, de novo, tô só confirmando se deu certo aqui no Facebook também, que a gente está tentando fazer transmissão nas duas redes para mais pessoas poderem assistir. Rolou. Então é isso. Estamos. Sim, confirmado. Entramos no ar aqui no Face também. E é isso. Então, como eu pedi para o pessoal vamos interagindo, pessoal, vamos trocando ideia. A proposta é realmente ser um bate-papo. A proposta é realmente que a gente troque experiências, que a gente troque vivências, não só relativas. A gente não vai falar absolutamente só de coronavírus, a gente vai estar falando de muito mais coisa relacionada à fotografia e não só, relacionado também à fotografia nesse mundo da internet. Então, acho que todo mundo aqui tem uma experiência, né? Tem uma vivência no tema. Então, fiquem à vontade para partilhar. Vou começar rapidinho aqui, que eu estou vendo que o pessoal está se conectando. Agradecer a pontualidade de todo mundo. Em respeito a essa pontualidade, a gente começa agora. Quem chegar um pouquinho depois, pega o bonde andando. E esse vídeo depois vai ficar disponível aqui nas redes do Ocup. Bem-vindo ao Marcos, ao Arthur, pessoal aí de Valinhos. Trocar ideia, Arthur. Suas ideias nesse momento aqui vão ser muito bem-vindas. E é isso. Bom, estou vendo algumas pessoas que me conhecem, algumas pessoas que não me conhecem, então acho legal rapidamente eu me apresentar. Meu nome é Tomás Cajueiro, eu sou fotógrafo, trabalho com fotografia e produção cultural. Junto com o Genivaldo Amorim, eu sou um dos fundadores do Ocup Art, esse coletivo que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Enfim, mas eu acho interessante eu dar um pouquinho do meu background para vocês, para que vocês possam me conhecer um pouco melhor, entender de onde eu estou falando, né? Todo esse histórico que me traz ao lugar que eu estou hoje. Depois desse histórico, a gente vai falar um pouquinho de como está sendo essa história de fotografar a Itália num momento de coronavírus, uma situação muito triste, que a gente vai falar brevemente, mas vamos falar sobretudo da minha experiência aqui. E aí depois trazer essas reflexões para algo que me interessa muito mais profundamente até, que é a questão dos fotocoletivos. A fotografia na internet e todos os impactos, todas as possíveis ramificações que o fazer fotografia digitalmente hoje tem. Aí, João, um abraço também, um abraço para a Thaís. A Thaís, para quem não viu, fez uma live super legal essa semana, falando sobre as mulheres na arte. Então, a gente, nesse momento difícil, o Ocup Art vai estar produzindo bastante conteúdo. A gente está programando aí 2 lives por semana, mais para o final do vídeo já vou falar detalhes da próxima. Enfim, é esse cronograma, esse roteirinho que a gente vai seguir mais ou menos nesses próximos 35, 40 minutos aqui. Insisto para vocês, então, participem, perguntem. A ideia é uma interação, não é eu ficar falando aqui, beleza? Então vamos lá, quem que eu sou? Sou Tomás Cajueiro, eu tenho uma formação em Ciências da Comunicação e um mestrado em Ciências Políticas. Eu sempre estudei, dentro dessa minha carreira acadêmica, as relações entre o jornalismo, o fotojornalismo e questões de identidade. Né? Então, como que o jornalismo é um importante instrumento para que a gente crie a ideia que nós temos de nós mesmos, a ideia que nós temos do mundo ao nosso redor. Passei um período de graduação na Europa, ganhei algumas bolsas de estudos, acabei ficando pela Europa mesmo. Voltei para o Brasil em 2012, depois desses anos de estudo. E aí eu comecei a colocar um pouco em prática essas coisas que eu estudava, porque eu acho que às vezes o mundo acadêmico ele fica numa abstração muito distante da realidade, né? Então achei interessante desenvolver projetos fotográficos que trouxessem para um pouco mais para a realidade das pessoas essas reflexões acadêmicas que envolvem o quê? Envolvem. Aí, Arthur, obrigado por avisar pelo áudio. Pessoal, vai me dando feedback sim, porque a gente está tentando fazer essa transmissão
no Insta e no Face ao mesmo tempo. Vamos ver se melhorou. Tô apoiando o celular aqui. Enfim, essas reflexões sobre. Aí, valeu, Arthur. Essas questões sobre questão de identidade. Né? Então, o que eu quero dizer por identidade? Como damos sentido ao mundo que nos circunda e como dar sentido a esse mundo faz com que nós demos sentido à nossa própria identidade, à nossa própria pessoa. Isso foram questões que sempre me interessaram muito, sobretudo a questão da fotografia, porque eu acredito, né, que a fotografia é o canal através do qual conhecemos o mundo. Né? Tem muita gente que fala que os fotógrafos de hoje são os historiadores do futuro, né? Então, muito fotógrafo está vendo o mundo, registrando o mundo e, e nesse processo ajudando a formar a história. Voltei para o Brasil e comecei a desenvolver alguns projetos que se relacionavam especificamente à questão da identidade brasileira. Porque a gente vai conversar um pouquinho melhor depois, mas eu acredito que a identidade brasileira é uma coisa ainda muito fraca, que ainda precisa ser muito melhor desenvolvida, obviamente pela nossa história colonial, né? O Brasil, infelizmente, eu acho que ele ainda, na minha dissertação de mestrado, sobretudo, eu discuti muito como nós nos liberamos de várias amarras do colonialismo. O Brasil economicamente é independente, politicamente podemos falar que ele é bastante independente, mas a gente ainda não conseguiu se livrar daquilo que o mundo acadêmico chama de um colonialismo epistemológico. O que é isso? É a gente enxergar o mundo através dessa visão eurocêntrica, não dando valor a todas as culturas tradicionais que compõem o tecido social brasileiro e que por 500 anos são consideradas marginais aos processos históricos. Né? Então a gente estuda, a gente fala que o Brasil foi descoberto, mas será que não tinha ninguém antes aí? Acho que tinha bastante gente aí, né? Então a gente não valorizar essas culturas subalternas, eu acredito que faça com que nós, brasileiros, não conheçamos a nossa história. E aí a gente acaba não tendo uma identidade cultural muito forte, muito própria, né? O Darcy Ribeiro fala que é essa nossa identidade nacional da negação. Então voltei para o Brasil com a ideia de desenvolver projetos culturais fotográficos que contribuíssem de uma maneira ou outra com esse processo de formação da identidade brasileira. O primeiro grande projeto que eu desenvolvi chama Retratos Brasileiros, tá nas redes aí, depois a gente põe as referências aqui nos comentários. E dali para frente desenvolvi uma série de projetos fotográficos que buscavam esse Brasil profundo, buscavam essas culturas subalternas, como termo mais acadêmico, né? Essas culturas tradicionais, quilombolas, movimentos sem terra, comunidades ribeirinhas e tantas outras culturas que têm tanto conhecimento, mas que a gente, como sociedade brasileira, tem muita dificuldade de valorizar. Eu acho que o pessoal que é de Valinhos, por exemplo, acompanhou o movimento do acampamento do Marielle Vive, né, do movimento Sem Terra. E a gente vê como a comunidade valinhense, que tem sua origem numa comunidade imigrante, tem dificuldade em aceitar os novos imigrantes que aí estão agora. É um paradoxo tremendo da nossa cidade, mas que se reflete em tantas outras realidades do Brasil. Então, o meu trabalho fotográfico sempre se colocou muito dentro dessa linha. Passei no Brasil de 2012 até julho do ano passado, produzindo uma quantidade enorme de projetos, de trabalhos nessa linha de raciocínio, até que no final do metade do ano passado, em julho do ano passado, voltei para a Itália. Por motivos profissionais e por motivos de estudo, acabei voltando aqui para a Itália. Hoje eu moro em Turim. Estou aqui em Turim desde julho então, de 2019. E foi um primeiro semestre, como qualquer grande mudança, de desafios. E agora que a gente imaginou que, que a coisa fosse estar um pouco mais tranquila, a gente e eu e minha esposa, né, viemos nós dois para cá, a gente imaginou que as coisas fossem ficar um pouquinho mais tranquilas, tivemos essa infeliz surpresa do coronavírus. Aqui em Turim eu trabalho com fotografia, eu tenho trabalhado com registro. A mesma lógica do Brasil acontece aqui na Itália. Então, eu tenho trabalhado muito com comunidades de imigrante,
e com comunidades marginais dentro da sociedade italiana, mas que são uma parte importante da comunidade italiana. Então, eu comecei a desenvolver um trabalho com os imigrantes africanos que moram por aqui e com uma série de outras comunidades imigrantes que hoje estão aqui na Itália. Em paralelo a tudo isso, eu tinha um trabalho com produção cultural. O Copiarte é talvez o maior exemplo desse meu trabalho como produtor cultural, porque a cultura também, né, tem esse poder de valorizar o local, de, de valorizar o local, essencialmente, né, de fazer com que as pessoas conheçam a própria história, conheçam a própria cultura, conheçam a própria realidade e aí se valorizem. Os trabalhos que eu tenho desenvolvido aqui na Itália, eles vão um pouco na ótica de mostrar um lado da Europa, especificamente da Itália, que às vezes o brasileiro não conhece. Tem assim, uma ideia muito romântica, né, da Europa, onde tudo funciona, onde tudo é perfeito, e a gente que mora aqui sabe que não é assim. Então, meu trabalho busca muito isso. Por isso, comunidades marginais, como imigrantes, como trabalhadores, enfim, a comunidade de ciganos, que é muito forte aqui na Europa, para que a gente consiga construir uma ideia menos romântica da Europa, não por desrespeito à Europa, mas por respeito à nossa, né? Porque a partir do momento que a gente tiver uma ideia um pouco mais concreta do que é uma realidade europeia, talvez a gente passe a se comparar não com o mundo romântico, não com o mundo perfeito, mas com o mundo cheio de problemas. E passemos, portanto, a valorizar um pouco mais tudo aquilo que a gente tem de bom aí no Brasil, né? Enfim, e foi com essa lógica que eu vim aqui para a Itália no passado. E aí chegou o coronavírus. Chegou com tudo. É um assunto que aqui na Itália existe desde janeiro. Então, desde a metade de janeiro é um assunto de jornais, é um assunto que a gente ouve falar. Mas assim, era uma coisa muito longe. Era essa doença de chinês. Não vai chegar aqui na Itália nunca. Isso só dá em chinês porque come morcego, porque come rato, porque come não sei o que lá. E por muito tempo, a minha impressão aqui foi que o italiano não deu a devida importância, não encarou com a devida seriedade essa questão do coronavírus. E o que aconteceu? A Itália hoje tem 10 mil mortos, morrem de 700 a 1.000 pessoas por dia desde a semana passada. A cidade de Turim, onde eu moro, não é o epicentro da crise, mas a gente está muito perto de Milão. Turim fica de trem a 45 minutos, uma hora de Milão mais ou menos. E tá morrendo gente pra caramba, não vou mentir pra vocês, tem morrido gente assim diariamente, a gente recebe o boletim dos jornais, diariamente, assim, em Turim, tá falando de 10 a 20 pessoas. A Itália tem encarado nas últimas semanas uma média de 600 a 1.000 pessoas por dia. É uma situação dramática, que impacta, obviamente, todo o meu trabalho fotográfico com essas comunidades de imigrante. Por quê? Porque a Itália, se não me falha a memória, desde o dia 6 ou dia 9, entrou em quarentena. Quarentena total, todo o comércio está fechado, ficam abertos somente farmácia, mercado e os tabacaios, que eles chamam, né, que são lugares para você comprar cigarro, enfim, artigos de fumo, e só. Aí eu me vi num paradoxo. Falei, poxa vida, ou eu posso me afastar, ficar fechado em casa, seguindo essa quarentena, que é o que eu recomendo que vocês façam aí no Brasil, porque a Itália, Milão lançou uma campanha há um mês atrás, Milão não para, que a economia era importante. Ontem bateram 4 mil mortos na cidade de Milão. O prefeito veio a público pedir desculpa. Então eu falei, poxa vida, o que eu faço? Fico parado em casa, desencano e vou para passar esses 20 dias, que a gente já está sabendo agora que vão ser bem mais de 20, ou eu saio para fotografar. Eu acho que aqueles de vocês que são fotógrafos aí também conseguem imaginar a minha situação, que eu não tive muita dúvida, na verdade. Durou um dia essa dúvida. Então, nas últimas 3 semanas, eu tenho fotografado Turim. Turim tá desolante, assim, é de chorar. Você sai para as ruas da cidade, não tem gente, muito pouca gente na rua. Tem uma quantidade de polícia enorme na rua. Eu, todo dia que eu saio para fotografar, eu levo enquadro da polícia. Porque como que funciona aqui? Você não pode sair para a rua, a não ser que você preencha um documento que está
no site do Ministério aqui, do Ministério Público deles, e com esse documento você assume a responsabilidade legal de que você está trabalhando. Então, eu coloco lá que eu estou na rua, coloco meu CPF, meu endereço, tudo bonitinho, e falo, estou na rua porque eu sou fotógrafo, estou produzindo um material fotográfico. A polícia te para, mas, gente, te para assim, todo dia que eu saio para fotografar, todo dia, é pelo menos 2 ou 3 vezes que a polícia para. Para e pergunta, meu filho, o que você está fazendo na rua? Você não sabia que você devia estar em casa? Aí você explica que está na rua fotografando, mostra o documento. Normalmente, esse documento basta. Uma única vez a pessoa foi controlar. Ele acabou entrando na internet, viu o site, enfim, viu mais redes, viu meu site, entendeu que de fato eu sou fotógrafo e me liberou. Se você não tem esse documento, você leva uma multa de 3.000 euros, que na cotação de hoje dão mais ou menos uns 15 mil reais. É uma pancada, é uma multa bem alta que não justifica o trabalho. Então, antes, uma coisa que eu acho importante falar: você que é fotógrafo amador, que gosta de fotografia, não sei se é a hora de você sair para fotografar, porque eu falando assim pode parecer que eu estou estimulando o pessoal saia para a rua para fotografar. Eu faço isso há muitos anos, eu já passei em várias situações de complexidade, de comunidade, de exposição à doença, de exposição à violência. Eu saio, então, você acaba desenvolvendo um certo jogo de cintura. Eu saio de casa super protegido, com luva, com máscara. Minhas sessões fotográficas não levam mais de 2 a 3 horas. E é um trabalho. Isso, para mim, tem uma perspectiva tanto de negociações que a gente já estou tendo com jornais aqui aí do Brasil, alguns jornais aqui da Itália, de publicar essas fotos. Se é um hobby para você, tem um pouquinho mais de paciência, já já essa coisa passa, aí você vai para a rua, aí você vai fotografar, porque é muito sério, gente. Então, tomem cuidado, não acham que eu estou aqui estimulando todo mundo a pegar sua câmera e sair registrando esse momento histórico que a gente está vivendo. Enfim, tomem cuidado. Boa noite, Fernando. Boa noite a Marli também, o pessoal que está chegando e mandando um abraço aqui. A gente estava conversando sobre os cuidados, Fernando. Nós, como jornalistas, a gente tem a responsabilidade, eu encaro muito como uma responsabilidade do meu trabalho fotografar esse tipo de situação. É, Mas a responsabilidade do meu trabalho impõe que eu encare esse trabalho com responsabilidade. Então, que eu não saia que nem um louco aí na rua, me expondo a situações de risco inutilmente. E pessoal, tô vendo que chegaram algumas mensagens aqui, conforme vocês terem dúvida, tiverem curiosidade de como está a situação aqui na Itália, enfim, fiquem à vontade de perguntar. Enfim, o meu trabalho tem sido muito esse. Quem tiver curiosidade de acompanhar, eu tenho publicado isso nas minhas redes, então tanto no Instagram como tomás.cajueiro, quanto aqui no Facebook mesmo, no meu perfil pessoal, mas eu adiciono todo mundo, é só pedir ali. Se vocês tiverem curiosidade de ver como estão as ruas da Itália hoje. Praticamente são fotos de rua vazia, gente, porque não tem gente na rua. As pessoas que estão de máscara e saem exclusivamente para ir no mercado, para fazer uma compra numa farmácia e voltam para casa. O Fernando comentou aqui, obrigado, Fernando, obrigado por ter divulgado o trabalho também. Eu acho que é muito isso, né, Fernando? A gente tem a responsabilidade de, através da imagem, aí a gente volta um pouquinho, porque a gente falou no começo do vídeo, e talvez para o próximo assunto, que eu acho que é o principal assunto para a gente conversar hoje, que é a grande responsabilidade da fotografia e do fotógrafo em registrar os momentos. Porque se vocês pararem para pensar comigo, gente, a gente tem contato através da fotografia com tantas realidades que a gente não conhece, não é? Mas eu mesmo, todos nós temos contatos com culturas, com pessoas, com realidades que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, como que a gente faz aí no Brasil a saber a situação que está aqui na Itália? Como que eu aqui da Itália posso saber como está a situação na Nigéria? A fotografia é fundamental para criar essa consciência. E aí,
A gente. Oh, Ju, obrigado, Ju. Toma cuidado aí na moto, hein, Ju, pelo amor de Deus. Falam muito, né, Marília? A Marília comentou assim, que as imagens falam muito sobre o momento. E eu acho que mais do que falar muito sobre o momento, para muitas pessoas. Aí tem uma acadêmica que eu gosto muito, a Julia Newton, que ela fala assim que a fotografia tem o fardo de mediar a realidade, a fotografia tem o fardo de construir, trazer a realidade para as pessoas. Então, sem a pessoa, sem a fotografia, a gente simplesmente não saberia o que está acontecendo no presente. E no futuro, a história não teria um registro daquilo que é o atual presente. Então, é um trabalho muito relevante, muito importante, por isso eu tenho, além de não ter como continuar com meus outros trabalhos, as últimas semanas eu tenho me dedicado a registrar exclusivamente essa questão aqui da Itália, saindo para fotografar umas 2, 3 vezes por semana. Mas aí eu começo a trazer algumas provocações para vocês. Se realmente a fotografia tem essa importância, como que a gente fica em tempo de Photoshop, em tempo de fake news? Quem garante que as fotografias que vocês estão vendo nas minhas redes sociais, enfim, acompanho de tantos outros fotógrafos, não são profundamente manipuladas e essas ruas de Turim estão cheias de gente e eu tiro todas essas pessoas da foto através do Photoshop? É um problema sério da fotografia contemporânea. Porque, além da questão da fake news, da manipulação de imagem, a gente também tem um outro ponto muito sério, que é a ascensão dos não profissionais de fotografia produzindo imagens. Né? Então, hoje todo mundo tem um celular na mão, então, potencialmente, todos podem ser um fotojornalista. Mas o fotojornalismo envolve muito mais do que ter uma câmera na mão. Ele envolve uma série de reflexões, ele envolve experiências, ele envolve uma série de questões que, que, que quem não é da área simplesmente não tem acesso. Então, junto com a questão das notícias falsas, essa questão da ascensão da fotografia amadora para o mundo do fotojornalismo faz com que o fotojornalismo se encontre hoje num momento muito peculiar da sua história. Porque até 20 anos atrás, ou você trabalhava numa grande agência, você trabalhava num grande jornal, ou as suas histórias não teriam acesso, ninguém viria aquilo que você está contando. Hoje em dia não. Hoje basta um Instagram, basta um Facebook para que as pessoas tenham acesso às minhas narrativas e às mensagens que eu estou contando. E algumas das reflexões que eu vou trazer para vocês aqui, gente, são parte de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido. Então, se elas não forem muito claras, me digam, a gente continua conversando. E aí, essa questão, esse desafio da fotografia hoje, tem uma coisa muito peculiar se a gente pensar, porque a fotografia, quando nasce, as pessoas decretaram que era o fim da pintura, porque agora a fotografia era capaz, de uma maneira objetiva, registrar a realidade. Então, para que eu preciso de um pintor? Se o fotógrafo vai lá e tira a foto da pessoa. Não por acaso, caminha junto com o nascimento da fotografia as artes muito mais, o expressionismo, o impressionismo, essas artes começam a caminhar para a abstração e deixam o realismo do barroco, no neoclassismo, né? Enfim, e essa fotografia era vista num primeiro momento como um registro objetivo da realidade. O fotógrafo não conta nada. Aquilo que está registrado na fotografia é a verdade. Passam-se os anos, lá pelos anos 40, começam a nascer grandes fotojornalistas como Capa, como Cartier-Bresson, como tantos outros, que começam a fotografar guerras, que começam a fotografar o cotidiano das cidades, e começam a trazer para o mundo acadêmico a reflexão de que não, o fotógrafo não é tão neutro assim. O ponto de vista, eu como fotógrafo, gente, eu escolho o que eu vou fotografar. Não achem que não existem ruas de Turim sem pessoas. Mas eu estou escolhendo, preferindo fotografar ruas vazias. Então a gente não tem como falar que o meu olhar não conta. O meu olhar é fundamental.
Eu passei um ano fotografando, por exemplo, o acampamento Marielle Vive, do Movimento Sem Terra em Valinhos. Eu tenho um posicionamento político como fotógrafo, eu tenho uma visão de mundo bastante definida, bastante clara. Então é normal que as fotos que eu faça dentro do acampamento Marielle Vive sejam muito diferentes das fotografias que alguém com uma perspectiva política, com uma visão política diferente da minha faria. Para deixar tudo bem claro, eu acho o Movimento Sem Terra um movimento louvável. Eu acho que o Movimento Sem Terra nos oferece oportunidades de reflexão sobre democracia participativa, sobre agricultura familiar, sobre a produção orgânica de alimentos, que são únicas. Então é natural que quando eu estou lá dentro, eu passe a fotografar dentro desse lugar de fala, dentro dessa perspectiva. E essas reflexões de que o fotógrafo não é neutro nascem lá pelos anos 40, 50, ganhou muita força nos anos 70 com pós-estruturalismo, com Michel Foucault e outros, e chegam nos dias de hoje. E nos dias de hoje, elas nos trazem uma reflexão que vai um pouco além. É evidente para nós todos hoje, acho que todos nós, a gente está de acordo, né, que a visão do fotógrafo não é neutra. O que se discute hoje? E aí que é um assunto que me interessa muito. Conta só a visão do fotógrafo? Porque quando eu vou no Marielle Vive, eu não estava sozinho lá. Eu tinha uma equipe por trás que, antes de ir ao Marielle Vive, discutia comigo a situação do Marielle Vive. Tinham pessoas, fotógrafos e não fotógrafos, discutindo valores, discutindo o que a gente queria contar desse acampamento da Marielle Vive. Então, quando eu vou lá e fotografo, é só a minha visão ou é uma visão muito mais coletiva? E aí eu acho que é a coisa bem interessante da fotografia na internet hoje, que é o fenômeno dos fotocoletivos, que são grupos de jovens fotógrafos, em sua grande maioria jovens fotógrafos, que cansados de trabalhar para jornais e receber muito pouco pelo trabalho que produzem, se juntam e começam a produzir pautas por conta própria. Começam eles a escolher as pautas que vão ser produzidas, eles quase que invertem a ordem hierárquica. Em vez de ser pautado pelos jornais, eles passam a pautar jornais. E esses coletivos levam essas reflexões da questão do sujeito fotográfico para um outro nível. Porque, por exemplo, alguns coletivos que eu trabalhei no Brasil, uma pessoa fotografa, outra pessoa edita a foto. Então, de quem é aquela foto? É de quem fotografou ou é de quem editou? É de quem fotografou, é de quem editou ou é de todo o grupo que discutiu o assunto que seria fotografado, que escolheu o dia que a gente iria lá fotografar? Qual dos fotógrafos do coletivo foi até o lugar fotografar? E aí fotografa. Então, será que o fotógrafo é só aquele que aperta o botão ou é todo esse mundo ao redor dele? E essas são reflexões que a internet nos permite, né? Porque sem a internet tudo, nada disso seria possível, né? E trazendo isso de volta para o coronavírus, tem uma página, por exemplo, super legal, chama Covid-19 Diaries, depois eu vou colocar aqui nos comentários, que são 6 fotógrafos de diferentes países europeus, fotógrafos super premiados. Então tem o Felipe Dana, que é um brasileiro, ganhador do WordPress, por exemplo, fotografando o Covid-19 em diferentes lugares da Europa, com diferentes visões. E é muito legal de perceber como a percepção que a gente tem do Covid-19 também depende do fotógrafo. Porque tem alguns que estão do hospital. Então é normal que essa galera que está dentro do hospital, num estresse enorme, fotografando gente morrendo o dia inteiro, nos tragam uma perspectiva bem mais pesada do Covid-19 do que a galera que está fotografando na rua. Onde, querendo ou não, tem sol, tem um cachorro, tem uma criança, tem uma pessoa no parque. Então esses caras fizeram o quê? Se juntaram e criaram esse coletivo. É muito interessante, eu vou colocar aqui no comentário para vocês poderem ver depois. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Fernando, tem muita gente que se acha fotógrafo e jornalista, é bem complicada, mas eu sinceramente eu não acho isso ruim, hein? Eu acho uma coisa positiva, é um fenômeno muito novo, essa coisa da internet, das redes sociais. Então eu acho que a gente ainda está vivendo um momento de euforia, e que o tempo é o senhor das coisas, né? O tempo vai separando um do outro,
o tempo, os jornais estão tendo que se reinventar para continuar tendo uma posição de importância, como eu acho que eles devem ter, né? Então, eu acho que tem dinâmicas acontecendo. Essa questão dos fotocoletivos, para mim, é um exemplo muito claro. Então, se muitos anunciaram com o surgimento da internet o fim do trabalho fotojornalístico, os fotojornalistas se reinventam, criam fotocoletivos online e ganham muita força. Então, eu acho que essas coisas também vão se ajustando com o tempo. Obrigado, Rafael, pelo comentário. Tá comentando aqui que aprendeu muito com as fotos do MST e do Covid-19. Meu objetivo é muito esse com as minhas fotos, é dividir um pouco das minhas experiências, dos privilégios que eu tenho de viver com as pessoas, para que as pessoas tenham reflexões sobre isso, esses assuntos que a gente tem conversado aqui. A Thais Mamprim comentou assim: muitas vezes o ponto de vista do fotógrafo passa a ser também artístico, não apenas jornalístico. É, eu não acho que tem uma boa foto jornalística que não tem o que artístico, de verdade. Eu acho que, obviamente, o objetivo do fotojornalismo não é só a beleza estética, mas a foto tem que ser agradável, a pessoa tem que saber usar a luz. E aí que é essa questão que separa o joio do trigo, né? Separa o cara que é amador do cara que de fato é fotojornalista, né? Porque normalmente o fotojornalista, ele tem um background em arte, é uma pessoa que consome muita cultura, que consome muita arte visual, desenvolve, portanto, um olhar fotográfico que produz fotos com muito mais força, com muito mais potência. Porque se você pegar duas pessoas, um fotojornalista profissional e um amador, os dois com celular, hein? Então nem falando de equipamento aqui, os dois com celular, colocar os dois na rua, eu tenho certeza absoluta, na mesma rua, na mesma hora, com a mesma luz, que o profissional vai ser capaz de produzir uma imagem muito mais expressiva, muito mais representativa daquela situação. Uma coisa que eu percebo muito da galera que está começando é uma foto só bonita, porque tem uma rua que para mim é bonita. Quando na verdade o fotojornalismo é muito mais. Ele precisa dessa beleza estética, evidentemente, mas ele precisa da beleza estética aliada a uma narrativa. Uma boa foto reportagem é aquela fotografia que passa uma mensagem. Tem uma foto que eu gosto muito que eu consegui tirar essa semana, que é um senhor andando, parece a capa do Beatles, sabe aquela capa famosa do Beatles, da galera na faixa de pedestres? É um senhor andando numa rua vazia, e juro que eu não tirei no Photoshop, não tinha ninguém ali mesmo. Esse senhor passa, um senhorzinho, um vozinho assim, com a máscara, com uma sacola de farmácia, e ele passa. Eu tenho essa foto, eu vou postar aqui nos comentários depois. Eu tenho a foto dessa rua com o senhor e sem o senhor. A diferença é latente. É muito clara a diferença, a mensagem e a força da imagem. Então eu acho que sim, Thaís, ela precisa ter uma pegada estética, bonita, agradável, mas ela também precisa ter essa mensagem, ela também precisa ter essa história. O porquê que você está fotografando? Acho que é a grande pergunta. Que mensagem você quer passar com essa sua fotografia? Porque senão ela é uma fotografia de arte, enfim, ela se encaixa em vários outros segmentos da fotografia, mas eu não consigo ver ela tanto dentro do fotojornalismo mesmo. E aí, falando em mensagem, eu acho que a gente pode ver muito as reflexões que eu procuro trazer com a minha fotografia, né? É, eu venho de um background tendencialmente de esquerda. Os meus estudos acadêmicos, que ainda existem, sempre se colocaram dentro do campo do pós-colonialismo, né? O que é o pós-colonialismo? O pós-colonialismo estuda o impacto do processo colonial nas sociedades colonizadas, seja de um ponto de vista econômico, seja de um ponto de vista político e, naquilo que me interessa muito mais, num ponto de vista de identidade. Então, tem uma frase que eu gosto muito, do Frantz Fanon, é um grande escritor algeriano. Ele nasceu na Algéria, mas eu acho que ele é francês. Depois ele nasceu na Algéria, mas viveu na França, publicou como francês. Ele fala que o grande impacto do colonialismo é distorcer o passado do colonizado ao ponto no qual o colonizado esquece o seu passado e aceita o passado imposto pelo colonizador como a sua história.
É, E a minha fotografia se bota muito dentro disso, tentando resgatar essas histórias do passado colonial, das comunidades tradicionais, das culturas subalternas, para que elas emerjam de um ponto de vista muito humanístico por respeito, porque se tratam de culturas que por 300, 400, 500 anos ficaram submissas, não tiveram espaço e por respeito precisam ter espaço, mas de um ponto de vista muito mais pragmático, porque eu acho que as soluções para as crises da modernidade que a gente tem vivido hoje, crise climática, crise econômica, a crise social que a gente vive hoje, com essa questão dos imigrantes, da gentrificação das cidades aí no Brasil, da pobreza enorme, da concentração de riqueza, são todos problemas da modernidade que eu acredito que não existem solução senão nessas culturas paralelas. Vamos chamar de paralelas nessas culturas tradicionais. Porque a gente fica quebrando a cabeça, né? Puta, como que pode ser uma sociedade diferente? Vamos entrar num quilombo? E vamos ver que um quilombo há séculos já faz democracia participativa? Puta, Tomás, mas é impossível fazer agricultura familiar alimentar o Brasil inteiro. Será? Vamos ver o que o Movimento Sem Terra está fazendo com a agricultura familiar? Vamos ver o que o pessoal da Unisol está dando suporte em termos de cooperativas de produção agrícola, em termos de cooperativa, de catadores de lixo. No ano passado eu fiz um trabalho aí em Campinas, uma das cidades mais ricas do país, que não recicla nem 60% do seu lixo. E em tantos bairros de Campinas, a coleta do lixo é feita por cooperativas, a coleta do lixo do material reciclável. Então, será que se a gente não olhasse para essas culturas paralelas, a gente não estaria encontrando soluções para todos esses desafios? E aí que entra para mim, Thaís, de novo, voltando um pouquinho para Thaís, a questão da mensagem da minha fotografia. A minha fotografia é uma fotografia que se coloca muito dentro desse lugar da fala, muito dentro dessas culturas, tentando. Eu não gosto muito do termo empoderá-las, porque eu acho que elas já nascem poderosas por si só. Elas não precisam ser empoderadas. Elas precisam ter visibilidade. Elas precisam ser respeitadas. E aí que eu tento, eu vejo a minha responsabilidade fotográfica. Oi, Mar, tudo bem aí? A Mar, gente, está produzindo uma série, só uma parênteses rapidinho. A Mar Amber está produzindo uma série super legal para o CopyArt, que chama Eu Artista. Ela vai entrar no ar nos próximos 10 dias, ela vai estar entrando no ar, que são entrevistas de 5 minutos com artistas que participam do CopyArt. Então, quem tiver curiosidade de saber como que é pintado um quadro, o que o artista pensou, que mensagem o artista passa, fiquem de olho aqui nas nossas redes que a gente vai começar a publicar essa série da Má. O Vini Fuscaldi, um abraço, Vini. O Vini perguntou assim: conceito, mensagem ou imagem? Em que pontos um é mais importante que o outro numa foto? É... Putz, cara, eu acho que não são mais importantes. Eu acho que eles têm que caminhar muito junto, entendeu? Não tem como. E, gente, estamos de fotojornalismo. O cara quer fazer uma foto artística, tem trabalhos espetaculares, beleza, não tem problema nenhum. A própria Maambra, voltando para a Má, o trabalho da Má, que está dentro do projeto Conexões, chama In Vitro, é um trabalho super legal, mas que não é um trabalho fotojornalístico. O trabalho da Chris Day, que está dentro do projeto Conexões, não é um trabalho fotojornalístico. Então, não se encaixa dentro disso que a gente está conversando aqui. Oi, Mari, tudo bem? A gente está conversando exclusivamente de fotojornalismo, Vini, quando a gente fala disso. E pro fotojornalismo, eu acho que o conceito é fundamental. Porque o conceito é aquilo que te leva, cara. Eu acho que quando você tem um conceito maduro, uma mensagem madura daquilo que você quer passar, você vai para a rua. Só que essa mensagem só é passada com força a partir do momento que você tem capacidade de transformar uma situação numa imagem bonita. Porque senão a fotografia é isso, né? Ela é uma imagem, é uma escrita com a luz, é você saber brincar com a luz. E aí o bonito também é muito subjetivo, né? Se a gente pega fotografias dos últimos 15 anos, desses fotocoletivos que a gente está conversando, e compara a estética do fotojornalismo de hoje com a estética do fotojornalismo de 30 anos atrás, são muito diferentes. Os fotocoletivos de hoje trabalham muito com a questão de claro e escuro numa pegada quase barroca. Então, o contraste de luz e sombra, que até pouco tempo atrás não era bem visto.
Até pouco tempo atrás ainda tinha aquela ideia romântica da hora de ouro, que é claro que o sol de manhã e o sol do fim da tarde é melhor. Mas se você está na rua, o bicho está pegando meio-dia, você vai fazer o quê? Você vai esperar 6 horas da tarde para fotografar? Então eu vejo que o fotojornalismo contemporâneo hoje tem feito o quê? Ele tem aceitado as limitações da luz e explorado essas limitações com qualidades estéticas fascinantes. Um fotógrafo que eu gosto muito, que faz isso com maestria, são dois. De São Paulo, um, o Felipe Paiva. O Instagram dele, se não me engano, é Felipe Paiva IMG. E o outro é o Tércio Teixeira. São os dois membros de um fotocoletivo que chama Rua, que brincam e jogam com essa questão da luz de uma maneira fabulosa. Então, enfim, Vini, eu acho que os três são tão importantes quanto. Você tem que ter um conceito que dá suporte à sua mensagem, mas uma capacidade de transformar tudo isso numa imagem bonita, agradável, esteticamente bacana. Legal ver que vocês estão perguntando, gente, bem bacana. Eu acho o trabalho da Gabriela Bilo fantástico, João. A gente está trabalhando com a Gabriela para tentar trazer o trabalho dela para cá. Porque eu acho que o trabalho da Gabriela Bilo dialoga muito com o que a Marília Mamprim perguntou um pouquinho antes. A Marília perguntou assim: momento e olhar são importantes no fotojornalismo, correto? Corretíssimo, mas tem um terceiro elemento, Má, a sorte. Tem horas que não tem como, cara. A gente precisa. Você tem que estar lá na hora certa, no momento certo. A Gabriela Bilo é uma. E assim, gente, sorte não é. A sorte bate para quem tá pronto, né? Para quem tá atrás, para quem tá treinado. Porque de tanto tempo ficar na rua, e aí a Gabriela Brillo é genial. A Gabriela Brillo, vocês devem ter visto, ela tem algumas fotos geniais. Por exemplo, tem uma foto dela que tá o Moro, Paulo Guedes e o Bolsonaro na frente. E o Bolsonaro tá apontando com a arminha. E ela pegou bem na hora que essa arminha aponta pro Moro. Envolveu visão? Envolveu visão pra caramba. Envolveu a capacidade de enquadrar uma cena dessa? Muito. Mas envolveu a sorte. Uma outra foto que, se não me engano, da Gabriela também é aquela que tem os dragões da República. Quando ele abaixa, a Dilma abaixa, a espada parece que fura. Então, essa perspicácia que nasce estando na rua. Você não vai criar um olhar fotográfico sentado em casa fotografando o seu gato. O fotojornalismo precisa de você na rua, fotografando e aprendendo a ler cenários. Por exemplo, ontem eu fiquei pé da vida porque eu perdi uma baita foto. Eu estava numa rua vazia, uma grande avenida aqui de Turim, que se chama Madama Cristina, e eu demorei para ver. Tava vindo um cara com um cachorro, com um pastor alemão atrás. E eu só percebi que tinha um pastor alemão atrás, fora da coleira, depois que ele passou. Eu teria tido ali uma baita foto, tipo aquele filme do Will Smith, como que chama? Apocalíptico lá, que ele fica andando com o cachorro na rua. Era aquilo, era uma foto dada para mim. E aí eu não tive a velocidade de pegar. É, eu acho que o fotojornalismo precisa muito disso, então, ele precisa sim do olhar, fundamentalmente. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa, mas você tem que ter um quesinho também de sorte e de paciência. Uma coisa que eu tenho. Eu sou a lenda, Mari, exatamente, eu sou a lenda, esse filme. Eu sou uma pessoa pouco paciente. Uma coisa que eu tenho aprendido a desenvolver, e essa série que eu estou produzindo aqui em Turim tem me ajudado muito isso, é paciência. Aquela foto do senhor que eu falei para vocês antes, que eu vou postar aqui nos comentários, eu fiquei uns 30 minutos esperando alguém passar ali. Então, eu acho que a fotografia também precisa disso. Então, não é se achar que você vai ficar andando e o mundo vai te dar uma foto atrás da outra. Então, ali eu fiz uma leitura de que tinha uma situação esteticamente bonita, a luz estava agradável, tinha uma farmácia ali do lado. A farmácia, só farmácia e supermercado fica aberto aqui na Itália durante a quarentena. Então, eu falei, pô, os caras, alguém vai sair da farmácia e vai passar aqui. Não tem como. Eu fiquei lá agachadinho, escondido atrás do vaso para ninguém me ver, esperando uma meia hora até que aquele cara passou lá. Então eu acho que essas três coisas caminham junto, né? E procurem o trabalho da Gabriela Bilo, do João Melo, que a Gabi faz um trabalho muito legal. A gente está tentando trazer ela para cá, João. Agora essa coisa do coronavírus deu uma boa parada nos meus trabalhos aqui, né? Como vocês podem imaginar, porque galerias estão fechadas, museus estão fechados, tá tudo fechado, então não tem muito
muito o que fazer, né? Então os projetos deram uma parada. É, Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se fiquem à vontade, hein, pessoal, de ir perguntando, de ir comentando. Tem um fotógrafo que eu, assim, essa frase que a Maamba comentou, né, que fotografar é colocar do Bresson, fotografar é colocar na mesma linha cabeça, olho e coração. Eu acho que vai bem por aí. Outros fotógrafos jovens que eu acho que fazem um trabalho muito legal que vale a pena vocês seguirem. O Felipe Paiva. O Felipe Paiva é um brasileiro que mora em Turim. Para mim é um dos grandes talentos da fotografia, da jovem fotografia brasileira hoje. O Paiva fotografa uma fotografia que tem uma carga política muito parecida com a minha. O Daniel Arroio, aí de São Paulo. O Daniel Arroio tem fotografado para Ponte Jornalismo, que é um canal de comunicação super interessante, que fotografa direitos humanos, Daniel. Ele fotografa muita manifestação, muitas situações de falta de respeito, de ruptura de direitos humanos também. O Jardiel Carvalho é outro menino aí de Brasil, de São Paulo. Uma menina que é super querida e faz um trabalho fantástico é a Isabela Lanave. A Isabela Lanave é uma brasileira de Curitiba, tem seus 20 e poucos anos. No ano passado saiu uma lista do Times com as 100 fotógrafas, jovens fotógrafas mundiais para você seguir pelo mundo, né? A Isa era uma dessas meninas. É, O João fez uma pergunta interessante, João. Como está a abordagem policial na rua, aqui na Itália, né? Tá tendo toque de recolher? Você tem que ter autorização para estar fora de casa? Sim, João. Tem abordagem policial toda hora que eu saio para fotografar, porque não tem toque de recolher, mas a gente não pode estar na rua. Você tem que ter uma autorização que você mesmo preenche de próprio punho, é, explicando que você está na rua trabalhando. Aí o pessoal te pede aquilo, se pesquisam para ver se aquilo é real ou não, se aquilo for falso, te dão uma multa. As responsabilidades que são trazidas ao se captar uma imagem, Vinícius Claudio perguntou. Aí eu vou falar muito por mim. Eu encaro com muita responsabilidade, porque eu acho que a partir do momento que você está fotografando um ser humano, está fotografando uma pessoa, você você se apropria da imagem daquela pessoa, num certo sentido, né? Então aquela pessoa perde é, a, a pessoa perde a capacidade de construir ela a imagem dela. É uma responsabilidade que eu encaro com muita seriedade, porque sou eu que estou fazendo a imagem daquela pessoa e apresentando aquela imagem pro mundo. Então eu vou colocando todos esses exemplos que eu estou falando aqui, gente, eu vou colocando para vocês. Tem um exemplo muito legal de uma fotógrafa de Washington, chama Juliane Newton. Ela está no México e todo dia, ela passa muitos anos no México, e todo dia ela vai lá no mesmo lugar. E ela, no mesmo lugar, era esse armazém de vende tudo. E vende desde comida, bebida, roupa, enfim, vende tudo. E todo dia tinha uma senhora sentada para fora do armazém, era a dona do armazém. A Juliane um dia vai lá e fotografa com uma teleobjetivo, então ela fotografa de bastante longe essa senhora. Depois vai lá e mostra para a senhora essa fotografia. E a senhora fica pé da vida, cara, porque ela fala: como assim, cara? Você me pegou numa imagem feia, que eu tô despenteada, o que que o mundo vai achar de mim? Você volte amanhã, que amanhã eu te dou a foto. A fotógrafa volta no dia seguinte lá, essa senhora estava toda maquiada, toda arrumada, esperando, não dentro, não fora do negócio, mas dentro, para que ela se empoderasse dessa imagem dela. Eu acho que é um exemplo bem legal. Vou postar essas fotos depois aqui. Mas, enfim, eu acho que a responsabilidade é tremenda, cara. Eu, pelo menos, levo com muita responsabilidade, mas a gente tem que ser um pouco invasivo como fotojornalista, né? Então, aqui na Itália, além de bronca de polícia, João, eu levo bronca da galera na rua toda hora. Toda hora, toda hora, toda hora. Claro, se eu estou tirando um retrato da pessoa e a pessoa pede para não tirar, eu não tiro. Mas se eu estou tirando uma foto de uma praça, de uma situação que aquela pessoa não é nem secundária, é terciária, é quase invisível lá dentro, eu publico a foto do mesmo jeito. Tem fotógrafos locais italianos abraçando sua ideia em Turim? Perguntou o Felipe Andrade. Cara, não tem muita gente fotografando não, para te falar a real. Eu não vejo muita gente na rua quando eu tô fotografando.
E acompanhando as hashtags que eu tenho, essa coisa boa da internet, né? Acompanhando as hashtags aqui, Turim com o coronavírus, enfim, não vejo muito material. O pessoal tá com muito medo, cara, porque tá muito feia a situação aqui, tá pancada, né? Então, o pessoal tá com medo, cara, tem pouca gente saindo na rua. Eu mesmo, se falar a verdade, agora que tá no pico, essa semana eu não saí muito não, essa semana eu fui um dia, eu fui terça e fui ontem, porque tá muita gente ficando doente, muita gente morrendo, né? Então, o pessoal tá com medo. A Aline Marques perguntando assim, sobre o jornalista e fotojornalista, um advém do outro ou ambos caminham juntos? Um fotojornalista é necessariamente um jornalista? Tomara que nenhum jornalista esteja me ouvindo, tá? E se alguém estiver ouvindo, não fique muito bravo, não. Eu não acho que advém um do outro, acho que são duas coisas paralelas, que caminham necessariamente com força, que mais do que caminham com força, que precisam um do outro para ter força. Eu não acho que uma matéria de jornal tenha a mesma potência sem imagem, mas a fotografia não consegue contextualizar momentos históricos, a fotografia por si só não consegue dar contexto mesmo, né, a coisa. Então, acho que o fotojornalismo e o jornalismo escrito precisam caminhar de mão dadas, apesar disso não acontecer às vezes com tanta frequência, né? Da minha experiência, pelo menos, eu percebo que o mundo do o jornalismo escrito, né, às vezes se vê um pouco acima em termos de importância do que é o fotojornalismo de fato, né? Então, dividindo uma coisa pessoal, eu estou no processo de admissão para um doutorado aqui, por exemplo, e o fotojornalismo não é visto em todas as universidades com os mesmos olhos que é visto o jornalismo. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas faculdades que encaram matérias textuais publicadas em jornais e em revistas como publicações. Mas se você é um fotojornalista que está publicando constantemente em exposições, em jornais, em outros meios de comunicação, muitas das faculdades que eu tenho visto aqui não encaram isso como publicação. Então é uma coisa, é um debate sem fim, mas que na minha opinião pessoal, eles caminham juntos. E sim, eu acho que todo fotojornalista é necessariamente um jornalista. É um jornalista que se usa da imagem, não se usa da palavra. Mas ele é um profissional que está ali com a força e o empenho de conhecer e dividir histórias. Eu acho que é muita função do jornalista, né? Então, o jornalista escrito faz isso através da palavra, o fotojornalista faz isso através da imagem. E, de novo, na minha visão, ambas têm o mesmo valor, o mesmo peso. Direito de imagem, no caso do fotojornalismo, é um assunto complicadíssimo, Marília. Complicadíssimo. Porque, em teoria, se você está num lugar público, você pode ser fotografado, né? Eu, Tomás, se alguém me pede não quero que publique, eu não publico. Se é uma foto direta da pessoa. Mas aí falando muito mais em relação à realidade brasileira do que a italiana que eu comecei a estudar agora, tá? É a parte, por exemplo, policiais, pessoas fardadas, bombeiros, qualquer tipo de funcionário público, a partir do momento que ele está com farda, ele não tem mais direito àquela imagem pessoal dele. A partir do momento que ele está fardado, você está fotografando um braço do Estado, não o João, não a Maria, mas o policial, o bombeiro. Pessoas, sobretudo crianças, vai depender muito da imagem. Então, por exemplo, crianças, o Tércio, procure novamente o trabalho do Tércio Teixeira no Instagram. O Tércio publicou uma foto esses dias na Folha que era uma criança. Então, o que ele faz para não ter problema? É o moleque batendo embaixadinha. O que ele faz? Ele bota a foto publicada é a hora que a bola está na cara. Então, porque criança é complicado. Criança, mesmo nos meus projetos, que viram livros, que viram exposições, eu só publico criança que a pessoa autorizou textualmente, a pessoa preencheu um documento. Porque o direito autoral nessa questão do fotojornalismo fica bem complicada. Porque ele bate em dois lados, né? De um lado, é o seu direito à imagem, que ele é um direito seu. Ponto. Se você se sentir ofendido, você tem direito à sua imagem. Mas, do outro lado, existe o direito da liberdade de expressão e o direito à informação. Então, você vê casos de pessoas que ganham um processo e você vê casos de jornais que ganham um processo. Normalmente, criança é um problema. Eu percebo isso com muita clareza, assim. Então eu vejo que a galera evita publicar foto de criança com rosto.
Enfim, é muito louco esse assunto. É um assunto que seria até melhor a gente chamar um advogado um dia para conversar com a gente com mais propriedade. O Felipe Andrade perguntou assim: gostaria de saber da parte imigrante da Itália, pelo fotojornalismo. Você tem a percepção da mudança de tratamento com o italiano puro? Como assim? Deixa eu ler de novo. Gostaria de saber da parte imigrante da Itália, pelo fotojornalismo. Você tem a percepção de mudança em relação a. Você disse o fato de eu ser imigrante aqui, se os caras me aceitam melhor do que um jornalista italiano, se for isso, sim. Se for isso, sim. Mas eu vejo mais do que pelo fato de eu ser imigrante, quanto pelo meu histórico. Eu percebo que o histórico é muito importante, na verdade, que essas pessoas se interessam pelo meu histórico, pelo trabalho que eu tenho feito com essas comunidades já há muito tempo, e isso sim valoriza o meu acesso, enfim, me dá mais acesso a essas pessoas. Pessoal, acho que o Instagram me dando um toquezinho aqui que vai cair a live do Instagram. Se cair, eu já começo de novo, tá? Enfim, eu acho que eu, como imigrante, tenho facilidades, mas se fosse só um imigrante sem o meu histórico, talvez não. O Felipe explicou um pouco melhor. Não só você como imigrante em geral, do governo como imigrante, sírio, africano. É, Cara, a Itália passa um momento um pouco preconceituoso da história dela, né? Então, infelizmente, a gente como imigrante enfrenta muitos desafios aqui no cotidiano italiano, que vão desde o approach policial, nesses trabalhos que eu tenho feito aqui na rua, quanto com coisas cotidianas mesmo, do dia que você vai renovar um visto, enfim. Não é um momento dos mais fáceis. Eu espero, vai cair, eu já ligo de novo aqui no Instagram, gente. Eu espero de verdade. Eita, tô só o pessoal do Facebook, eu tô só ligando aqui novamente no Instagram. Não sei o que aconteceu. Voltou pro Instagram. Eu espero de verdade, gente, para voltar na coisa do coronavírus, que, que essa questão de uma emergência internacional que envolve a todos, que está matando criança, está matando jovem, está matando idoso, está matando rico, está matando pobre, nos mostre, nos mostre que é possível e desejável uma construção, um pensamento um pouco mais coletivo, diminuir um pouco esse racismo, porque no fim das contas, esse vírus infectou Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, e infectou príncipe da Inglaterra, e infectou os médicos que estão no hospital. Esse vírus infectou trabalhadores que estão no hospital. É... Então, eu realmente espero, Felipe, que essa questão do coronavírus, por mais doído que esteja sendo, a gente saia com uma maior tolerância, a gente saia com uma maior capacidade de altruísmo, capacidade de ver. O Papa fez, eu não sou católico, mas o Papa falou coisas lindas ontem na Praça de São Pedro. Vejam as fotos, que são fotos espetaculares, de que estamos todos no mesmo barco. E eu acho que a gente está vivendo um momento dos últimos 20 anos que a gente esqueceu um pouco que está todo mundo no mesmo barco. Então, talvez uma situação como essa nos force ao mesmo barco, porque, meu filho, não adianta. Não adianta. No começo da quarentena, aí o João Fará está perguntando, aconteceu essa divisão que está rolando no Brasil? Acontece no mundo todo, João. Eu sou um cara que leio muito, tenho muito interesse por jornalismo. Isso aconteceu aqui, aconteceu na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aí no Brasil também. É uma coisa que aconteceu, acontece, né? Os políticos têm essa tendência de tentar de minimizar os problemas, né? Então, o prefeito de Milão essa semana veio a público pedir desculpa porque ele veio a público falar que não era nada. Morreram 4 mil em Milão. Mesma coisa na Inglaterra, o Boris Johnson, até pouco tempo atrás, estava falando que não era nada, que era para isolar só os idosos, e agora ele pegou o coronavírus, né? Então, eu acho que, assim, essa divisão acontece até a hora que começa a morrer gente. A hora que você começa a ter mais gente para enterrar do que gente para tratar,
você começa a ver que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Eu espero que aí no Brasil não aconteça isso, porque o Brasil tomou medidas nos governos do estado antes do que a Itália começou a tomar de quarentena. A Itália só botou o país em quarentena quando já estava morrendo gente. Essa era muita brincadeira. Ah, isso não é nada, isso é complô comunista, isso é coisa de chinês, é só uma gripinha, essas babaquice toda. E aí começou a morrer gente, né? Hoje morreram 10 mil já. Então rolou isso sim aqui também. O João Pozuto perguntou assim: quando procuramos uma foto no Google Imagens, aparece uma nota dizendo que a foto está sujeita a direitos autorais. O que fazer? É diferente do. Aí o direito não é tanto do fotografado, João, é o direito do fotógrafo. Porque as minhas fotos têm direito autoral. Então, por exemplo, o pessoal não pode pegar a minha fotografia e publicar num jornal sem a minha autorização. Então, eu, quando exporto uma imagem e coloco na internet, o arquivo da imagem tem ali todas as informações do meu nome, meu IP, a minha câmera, o dia, lugar que essa foto foi feita. Então, quando eu ponho essa foto online, é para me proteger. Esses direitos autorais do Google são muito mais para proteger o fotógrafo, o produtor da imagem, do que o sujeito fotografado. O que para a gente é muito importante, na verdade, João, porque as pessoas acham que a internet é terra de ninguém, eu posso pegar. Eu já passei por isso infinitas vezes, né? De você ver sua foto em jornal e não é por aí, né? As fotos têm direito, elas são frutos de um trabalho. A gente luta muito para que as pessoas valorizem o nosso trabalho, porque aqui mesmo, gente, eu já recebi convite de 2 ou 3 jornais aqui de Turim querendo publicar minhas fotos para divulgação do meu trabalho. Meu interesse hoje não é divulgação do meu trabalho, ele é um trabalho, eu preciso de uma remuneração financeira para ele, né? Então, esses direitos autorais normalmente estão resguardando o produtor da imagem. E aí, pessoal, eu vou fazer algumas considerações finais. Ainda dá um tempinho para quem quiser fazer algumas perguntas. Enfim, a gente está por aqui ainda. Enfim, a minha recomendação para todos vocês é tomem muito cuidado. A situação do Brasil não é tão grave quanto da Itália. Esperamos que não fiquem tão grave ainda. Mas, enfim, a gente não sabe, né? Então vamos ficar em casa, vamos ficar quietinho. Eu vou continuar fotografando aqui, como eu falei para vocês antes, com cuidado. Você que é fotógrafo amador, não faça isso. Fica na sua casa, você vai ter tempo para aprender a fotografar depois. Eu vou continuar fotografando. Essas fotografias depois. Eu tenho negociado essas fotografias com jornais, mas provavelmente essas fotografias vão virar um projeto. E como sempre, eu procuro levar meus projetos para Valinhos, para a cidade onde eu cresci, para que vocês aí de Valinhos tenham acesso. Quem está nos vendo aqui, que for de outras cidades, entre em contato comigo. Eu tenho interesse sim em divulgar, em fazer esse trabalho ser girado aí para as pessoas conhecerem e verem, né, o drama todo que está vivendo aqui, que a Itália está vivendo aqui. Então, sim, esse projeto vai virar isso. Falar um pouquinho então do OcupiArt rapidinho para a gente fechar aqui, pessoal. Obrigado a todo mundo que está tendo paciência e acompanhando o OcupiArt. A gente agradece muito. Essa questão do coronavírus pegou a gente completamente desprevenido. As exposições do projeto Conexões estavam marcadas para inaugurar já dia 27. Então, já era para a gente estar na segunda dia da exposição, em parceria com o Marcel Pazinato, com o pessoal da Associação de Proteção Histórica, de Preservação Histórica de Valinhos. Infelizmente, a gente não tem datas ainda, a gente não tem certeza de quando isso vai poder acontecer, porque é uma história que ainda está rolando. Aqui na Itália já falaram que não vai só até dia 8 a quarentena agora, que essa quarentena vai durar um pouco mais. Então, a gente realmente está de mãos amarradas. Que a gente está fazendo enquanto isso, para que o projeto não pare e para que a cultura não pare e, sobretudo, para que a cultura seja um aliado de todos nós nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. A gente vai estar produzindo uma série de bate-papos como esse ao longo das próximas semanas, sempre de domingo à tarde e sempre de quarta-feira no final da tarde, por volta das 6, 7 horas da tarde aí no Brasil. A Maâmbar, como eu falei no começo do bate-papo, está produzindo uma série super legal, que são vídeos dos artistas que participam ao Conexões, apresentando o trabalho que vai estar exposto na exposição. A exposição vai acontecer, a gente está fazendo o possível para que ela aconteça. Mas enquanto isso, então, a Má vai estar trazendo com essa série Eu Artista.
E a gente lançou uma biblioteca no site do Ocupiarte, ocupiarte.com/biblioteca, onde vocês podem acompanhar livros de arte, livros de cultura, de produção de artistas independentes. Tem um livro meu, essa semana está entrando um livro do João Farrá, de fotografia, super legal. Até textos mais teóricos, produzidos pelo SESC, por outros profissionais, Ana Carla Fonseca, outros profissionais da cultura e da economia criativa. Então usem lá sem moderação, de novo, ocupiarte.com.br/biblioteca, as lives e a série O Artista. A próxima live, a gente já pondo ela no ar daqui a pouquinho, já deixo o convite para vocês, que é uma oportunidade imperdível, vai ser na quarta-feira, dia 1º, quarta-feira próxima, às 19 horas aí do Brasil, vai ser uma live que vai discutir a produção cultural no interior, oportunidades e desafios, que eu acho que dialoga muito com a lógica do Ocupiarte. Quem vai estar conversando com a gente é o André Hernandes, que para quem conhece é um dos grandes nomes da cultura e da nossa região. Ele é um cara super pra frente. Ele é curador do Espaço Fama, do Subsolo. Ele faz um trabalho muito legal. Ele vai estar falando com a gente quarta-feira às 19. E aí, durante a semana, a gente vai estar produzindo, divulgando outras lives. Artistas que estão ouvindo isso aqui, tenham vontade de participar, entre em contato com a gente. Tem aquele seu projeto que estava na gaveta, manda para a gente, vamos tirar da gaveta agora. O Copert está aí para isso, ele é uma plataforma que serve para que todos possamos divulgar, enfim, de alguma maneira se fortalecer, né? E fortalecer a cultura assim também. E ó, obrigado então pela participação de todos, espero que tenha sido útil. Continuem fazendo perguntas se vocês tiverem dúvidas mais para frente, eu vou ficar de olho aqui nos comentários, vou estar sempre disposto a responder. Obrigado, Lenira, obrigado, Rafael, pelas palavras. Sim, a gente procurou com dor no coração, cara, a gente foi com muita dor no coração, mas procuramos ser sensatos, cuidar da nossa saúde, que eu acho que agora é o principal. Os problemas de dinheiro, problemas de espaço, a gente vai resolver depois com calma. Beleza? Pessoal, um abraço e até breve.